A Toyota lançou uma evolução automotiva que está desestabilizando toda a indústria de veículos elétricos, e digamos que estes veículos talvez nunca mais sejam os mesmos após este novo motor. De acordo com o CEO da Toyota, a empresa desenvolveu um motor que vai destruir toda a indústria de veículos elétricos. Estamos falando de um motor completamente diferente dos motores elétricos atuais. Mas será que estamos prestes a ver uma das maiores mudanças no cenário automotivo? Bom, é exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Antes de darmos uma olhada no que o CEO da Toyota revelou, vamos primeiro voltar e entender de onde eles partiram. Quando o assunto é o acelerado mundo dos automóveis, a Toyota está fazendo uma das afirmações mais ousadas e tem deixado toda a indústria de veículos elétricos ansiosa com a expectativa. Para entendermos o que estamos falando, imagine um motor revolucionário que deixa até os mais dedicados entusiastas de carros no YouTube completamente sem palavras e eletrizados. Este novo motor é um verdadeiro divisor de águas. Não faz muito tempo que a Toyota anunciou o desenvolvimento de um novo motor a combustão de hidrogênio. No entanto, este não é como qualquer outro motor a combustão de hidrogênio. Ao contrário de outros fabricantes de carros que optaram por se tornar totalmente elétricos, a Toyota decidiu seguir um caminho completamente novo. Eles criaram uma tecnologia completamente nova que nunca vimos antes. Como o próprio nome diz, o motor a combustão de hidrogênio utiliza o hidrogênio como sua principal fonte de combustível. Ao contrário de outros motores que emitem dióxido de carbono como subproduto, este emite água pelo escapamento. Esta é a abordagem da Toyota para minimizar a pegada de carbono ao redor do mundo. Mas vamos nos aprofundar no motor. Como já vimos, a Toyota seguiu um caminho completamente diferente para reduzir sua pegada de carbono no mundo. Em vez de seguir a tendência dos veículos elétricos, eles decidiram optar por um motor a combustão de hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes no universo. Além disso, possui a maior densidade de energia específica do que qualquer fonte de energia não nuclear. Quando é usado como combustível, é completamente livre de poluentes e não tóxico, pois até mesmo seu subproduto é apenas água. Dada sua composição, ele pode ser criado usando muitas fontes, armazenado indefinidamente e até mesmo transportado facilmente. Você pode não saber disso, mas milhões de toneladas de hidrogênio são produzidas e usadas sem incidentes todos os anos. Já está em uso como fonte de energia em alguns edifícios, carros elétricos, empilhadeiras, navios e até trens. Sim, nem tudo que você vê funciona com gasolina. O motor a combustão de hidrogênio da Toyota utiliza uma célula de combustível que converte hidrogênio em eletricidade. Tomemos como exemplo o carro conceito Corolla Cross H2 da Toyota. Ele vem com um motor turbo de 1,6 litros e 3 cilindros, que funciona puramente a hidrogênio. Mas como a Toyota conseguiu tornar isso realidade? Bem, vamos dizer apenas que esse foi o ponto em que a Toyota começou a revolucionar toda a indústria de veículos elétricos. Com esses novos motores, a indústria de veículos elétricos estava prestes a mudar e nunca mais seria a mesma. Continue assistindo para descobrir como eles fizeram isso. A Toyota usa tanques de combustível espessos e blindados para armazenar o combustível de hidrogênio, que é altamente inflamável. Esta ideia foi adotada do Mirai, seu veículo elétrico com células de combustível. No entanto, o tanque não precisa ser muito grande. O carro conceito Corolla Cross H2 usa apenas 5 kg de hidrogênio, o que é suficiente para lhe dar uma autonomia de cerca de 480 km. E quanto ao seu subproduto? Ele produz apenas 50 litros de água, e pelo que sabemos, água não é tão ruim para o meio ambiente quanto o dióxido de carbono. Para tornar este conceito ainda melhor, a Toyota fez uma parceria com a Yamaha Motor para criar um motor V8, que é alimentado apenas com hidrogênio. Este motor é realmente poderoso, produzindo cerca de 455 cavalos de potência e 55 kg-força de torque. Para se destacar ainda mais, eles também adicionaram um coletor de escape em uma proporção de 8:1 montado no topo, que cria um som de alta frequência bastante único.
Quando comparamos o motor a combustão de hidrogênio da Toyota com outros veículos elétricos, o motor a hidrogênio tem muitas vantagens. A principal delas é que ele tem uma maior autonomia, e o seu reabastecimento é tão rápido quanto uma corrida de arrancada. Com isso, ele reduz a necessidade de materiais de suprimento limitado, como lítio e níquel, que são essenciais para a fabricação das baterias dos veículos elétricos. Mesmo que este carro use uma bateria para armazenar energia, ela não é tão grande quanto a bateria de um veículo elétrico. Até o último trimestre de 2023, o carro conceito da Toyota estava passando por algumas avaliações do mundo real e por testes de condições de estrada no inverno no norte do Japão, e até agora houve avaliações muito positivas sobre ele. De modo geral, o novo motor a combustão de hidrogênio da Toyota é um verdadeiro divisor de águas quando se trata da indústria automotiva. Ele deve ser um dos motores mais amigáveis ao meio ambiente, produzindo apenas água como subproduto. Além disso, ele também tem uma maior autonomia, menores tempos de reabastecimento e reduz a necessidade de materiais de suprimento limitado. Ainda estamos para descobrir como ele se sai nos testes no mundo real, mas não vai demorar muito para que comecemos a ver esses carros nas estradas. Se o motor a hidrogênio se tornar bem-sucedido, o governo japonês planeja ter cerca de 200 mil veículos movidos a células de combustível nas estradas até 2025, o que é daqui a um ano. Para melhorar ainda mais, eles planejam expandir esse número para 800 mil até 2030. Para suportar isso, é claro que eles precisam construir mais estações de abastecimento em todo o país. Já vimos que o motor a combustão de hidrogênio é diferente de qualquer outro, mas quais são os prós e contras deste motor? Bem, vamos começar com os prós. O primeiro, que também é o mais óbvio, é que é um motor muito ecológico. Dado que ele usa hidrogênio como fonte de combustível, não emite subprodutos nocivos, como já dissemos. Além disso, o hidrogênio é um combustível limpo por si só, comparado aos motores a gasolina tradicionais. A segunda vantagem é que este motor possui um sistema de resfriamento muito eficaz. O sistema inovador de resfriamento à água consiste em um dos principais desafios de um motor, que são as altas temperaturas. Este sistema, que acompanha motores a combustão de hidrogênio, potencialmente melhora o desempenho e a longevidade do motor. Isso significa que problemas como superaquecimento se tornariam muito raros se o motor fosse usado no mundo real. E como todos sabemos, isso salvaria muitos motoristas. A terceira vantagem mais comum é que este motor utiliza uma tecnologia completamente familiar. Como o motor opera principalmente em um sistema semelhante aos motores tradicionais, é mais fácil integrar este motor em outros processos de projeto e fabricação automotiva. Isso é uma grande vantagem para a Toyota, porque eles podem simplesmente modificar alguns de seus outros carros para acomodar este motor. Este motor claramente apresenta alguns pontos fortes quando se trata de suas vantagens. No entanto, tudo tem suas desvantagens, e a primeira é a produção e infraestrutura de hidrogênio. Já vimos que o motor é mais do que ecológico. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que isso depende completamente de como o hidrogênio é produzido. O fato é que mesmo que haja produção generalizada de hidrogênio, nem sempre ela é sustentável. Portanto, se esses carros forem produzidos em grandes quantidades, o fabricante terá que descobrir como lidar com esse problema primeiro. Como o hidrogênio está presente, mesmo em quantidades menores, ainda há um problema com a infraestrutura de abastecimento desse combustível. Dado que os carros a hidrogênio não são tão comuns, existem muito poucas estações de abastecimento de hidrogênio em comparação com postos de gasolina e estações de recarga elétrica. Outro problema que vem com os motores a combustão de hidrogênio é sua complexidade e custo. Por mais que use uma arquitetura semelhante a outros motores, ele possui um sistema duplo de injeção de água. Quando você alia isso à necessidade de controle preciso pela ECU, Unidade de Controle Eletrônico, todo o sistema se torna um pouco complexo. Um aumento na complexidade automaticamente aumenta os custos de fabricação para o fabricante. Por outro lado, também se torna caro para o proprietário manter este carro, principalmente porque as peças não são tão comuns. Vamos dizer que a Toyota conseguisse a produção em larga escala deste motor. Eles teriam ainda que lidar com a questão da prontidão do mercado. Até agora, a versão pronta para a produção deste produto ainda está em desenvolvimento e teste. Mesmo que fosse aprovado como pronto para o mercado, o fabricante definitivamente precisaria de mais tempo antes que o carro estivesse comercialmente disponível. Ao fazer este motor a combustão de hidrogênio, a Toyota demonstrou seu compromisso em explorar múltiplas soluções para o transporte sustentável. Além dos motores elétricos e híbridos que eles criaram, a montadora encontrou uma solução diferente.
Este motor a combustão de hidrogênio representa o interesse da montadora em diversificar suas opções de veículos sustentáveis. Já falamos sobre o motor a combustão algumas vezes, dizendo o quão bom ele é e como ele vai destruir toda a indústria de veículos elétricos, mas quão diferente ele é do motor a combustão interna tradicional. Quais são os aspectos técnicos deste motor que fazem ele se destacar ainda mais? Para responder a essas perguntas, vamos nos concentrar em uma das conquistas mais marcantes da Toyota nesse campo, que é o motor turbo de 1,6 litros e 3 cilindros. Para aqueles que estão se perguntando por que estamos olhando para este especificamente, é porque ele é um dos motores a hidrogênio mais bem-sucedidos da Toyota. Atualmente, ele está sendo usado no protótipo do Corolla Cross a hidrogênio, e está se saindo maravilhosamente bem. Este motor combina perfeitamente design tradicional com tecnologia pioneira. No entanto, é completamente diferente de um motor de combustão interna convencional. Esse motor é simplesmente maravilhoso quando se trata do mundo da engenharia. A Toyota baseou este motor na mesma plataforma encontrada no motor do GR Yaris. E como todos sabemos, o GR Yaris é conhecido por seu desempenho e agilidade. No entanto, para o motor suportar o hidrogênio como combustível, a Toyota teve que fazer várias modificações. Após essas modificações, muitas pessoas tiveram muitas perguntas sobre ele. No entanto, uma pergunta que todos estavam fazendo era: como a Toyota conseguiu manter o desempenho do motor ao mudar para uma fonte de combustível completamente diferente? O segredo está no processo de combustão do hidrogênio. Comparado à gasolina, o hidrogênio requer técnicas de manipulação e combustão completamente diferentes. Dito isto, o motor usa um sistema de injeção direta de hidrogênio de alta pressão. Isso é uma grande mudança em relação aos sistemas de injeção de combustível tradicionais. Com esse sistema, o motor pode controlar a entrega de hidrogênio na câmara de combustão, o que otimiza muito o desempenho e a eficiência. Mas mesmo assim, como o desempenho geral do motor é afetado? Você ficaria surpreso com o desempenho deste motor a hidrogênio. O motor pode produzir energia e torque suficientes para competir com seus equivalentes à gasolina. Isso deve-se principalmente ao turbocompressor, que desempenha um papel muito importante ao garantir que o motor forneça o impulso necessário para torná-lo de alto desempenho. No entanto, houve questionamentos se a turbocompressão é realmente o caminho para lidar com as propriedades únicas do hidrogênio. O principal motivo dessa preocupação é que, em comparação com a gasolina, o hidrogênio tem uma densidade relativamente menor. Por causa disso, o motor exigiria um volume maior de hidrogênio para alcançar a mesma energia de saída que a gasolina forneceria. Os engenheiros da Toyota não ignoraram isso. Eles enfrentaram o desafio e garantiram que o turbocompressor e outras partes do motor fossem devidamente otimizados para lidar com as propriedades únicas do combustível de hidrogênio. Uma das coisas que torna este motor ainda melhor é sua eficiência. Acontece que a eficiência dos motores a combustão de hidrogênio é muito maior em comparação com a dos motores tradicionais. Esse efeito é sentido principalmente durante situações de alta carga, o que afeta significativamente a economia de combustível e causa um impacto ambiental. Esse aumento na eficiência significa que o motor possui uma melhor economia de combustível e, o mais importante, significa que há uma redução significativa nas emissões de poluentes. Afinal, o único subproduto de todo o processo de combustão é o vapor de água. Isso significa, tecnicamente, que ele tem emissões próximas a zero, e, como vimos anteriormente, isso o torna uma das opções mais ambientalmente amigáveis disponíveis. Alcançar emissões próximas a zero no motor a hidrogênio é importante para a Toyota, principalmente porque está alinhado com a campanha de neutralidade de carbono que a empresa está seguindo. Conforme a Toyota avança para um futuro de neutralidade de carbono, a montadora emprega mais de uma estratégia para alcançar isso. Em vez de uma abordagem unidimensional, a empresa optou por uma aplicação diversificada de tecnologias elétricas e de hidrogênio. Dada sua tecnologia, a montadora pode alcançar isso facilmente com uma abordagem unidimensional. Mas por que optar por uma abordagem multifacetada em sua busca pela neutralidade de carbono? Para entender isso, vamos começar com o compromisso da Toyota com a tecnologia de hidrogênio. Mas você pode estar se perguntando: por que escolher o hidrogênio? A resposta está em seu potencial como fonte de energia limpa. Quando o hidrogênio é usado em células de combustível ou em motores de combustão interna, produz apenas vapor de água. Isso significa que é a alternativa mais ambientalmente amigável aos combustíveis fósseis. No entanto, o investimento da Toyota na tecnologia de hidrogênio não é apenas para veículos de passageiros. Na verdade, a empresa usou essa tecnologia em veículos comerciais e até em soluções de transporte público.
Mas a tecnologia de hidrogênio por si só é suficiente para alcançar a neutralidade de carbono? Vamos dizer que a Toyota investigou isso porque, ao reconhecer a limitação de usar uma única tecnologia, a Toyota também abraçou a tecnologia de veículos elétricos. Um dos principais componentes da estratégia da Toyota para alcançar isso é o desenvolvimento de veículos elétricos à bateria. No entanto, eles adotaram uma abordagem bastante diferente dos outros fabricantes de automóveis, especialmente aqueles focados inteiramente em veículos elétricos. A estratégia diversificada da Toyota leva em consideração a existência de alguns desafios para a adoção generalizada de veículos elétricos, sendo os maiores deles a autonomia limitada, os longos tempos de carregamento e o impacto ambiental da produção e descarte de baterias. Para lidar com isso, a Toyota ofereceu uma variedade de opções de veículos, sendo os mais comuns os veículos com célula de combustível de hidrogênio, os veículos elétricos híbridos de recarga externa e os veículos elétricos à bateria. Com essas opções, a Toyota visa atender um espectro mais amplo de necessidades dos clientes e condições de direção. Toda essa abordagem diversificada leva ao objetivo maior, que é a neutralidade de carbono. A Toyota lidou com isso de várias maneiras, e uma das coisas que eles fizeram foi perceber que diferentes regiões e mercados usam diferentes fontes de energia, infraestrutura e políticas ambientais. No entanto, trabalhar com uma abordagem única pode não ser tão eficaz quanto o esperado na redução das emissões globais de carbono. Por exemplo, considere regiões onde energia renovável é usada. Para esses lugares, os veículos elétricos à bateria seriam a opção mais adequada. Por outro lado, quando você vai para áreas onde a produção de hidrogênio é movida por fontes renováveis, os veículos elétricos com célula de combustível e os híbridos com motor de combustão interna podem ser uma melhor opção. Porém, o compromisso da Toyota com a neutralidade de carbono vai muito além das emissões veiculares. A empresa está participando ativamente de iniciativas destinadas a reduzir a pegada de carbono de seus processos de fabricação. Para alcançar isso, eles estão promovendo a reciclagem e o uso eficiente de recursos e investindo em projetos de energia renovável. No entanto, ainda há mais a ser feito para alcançar o ambicioso objetivo de neutralidade de carbono. Para entender o impacto da estratégia da Toyota, você deve manter os olhos abertos e olhar para o panorama geral. Para alcançar uma sociedade quase totalmente neutra em carbono, seriam necessárias muitas mudanças. Isso é verdade não apenas em termos de tecnologia veicular, mas também na produção de energia. Com a abordagem multitecnológica da Toyota, que foi combinada com suas iniciativas em outras áreas de sustentabilidade, fica claro que há um esforço considerável para enfrentar esses desafios. Além de alcançar a neutralidade de carbono, essa mudança da Toyota também traz alguns benefícios ambientais. Na verdade, eles podem ser mais do que você imagina. Mas para entender isso, vamos dar uma olhada nesses benefícios. À medida que o mundo automotivo está lentamente se voltando para o desenvolvimento de energia sustentável, os motores de combustão interna movidos a hidrogênio da Toyota trazem uma proposta fascinante. Mas como os motores a hidrogênio se comportam quando comparados com veículos elétricos híbridos e veículos elétricos híbridos com recarga externa? Para responder a essa pergunta, primeiro vamos analisar outra questão. O que faz os motores a hidrogênio se destacarem quando se trata de seu impacto ambiental? O principal fator a ser observado aqui é o perfil de emissões. É óbvio que os motores a gasolina tradicionais emitem uma grande quantidade de dióxido de carbono, que tecnicamente é o gás de efeito estufa que desempenha um papel muito importante no aquecimento global. Por outro lado, os motores a hidrogênio da Toyota não emitem dióxido de carbono durante toda a sua operação. E para aqueles que pensam que alcançar zero emissões de carbono é impossível, estão enganados. O segredo está todo no processo de combustão dos motores a hidrogênio. Quando o combustível de hidrogênio é queimado nesses motores, ele reage com o oxigênio do ar para produzir energia. Sem entrar muito na química disso, quando o hidrogênio e o oxigênio queimam, eles se combinam para formar H2O, que, como todos sabemos, é vapor de água. Este é o único subproduto de todo o processo. Assim como vimos, a eliminação das emissões de dióxido de carbono pelo escapamento é um passo muito importante para reduzir a pegada de carbono ambiental da indústria automobilística. Mas e quanto aos veículos elétricos híbridos e veículos elétricos híbridos com recarga externa? Os primeiros combinam um motor a gasolina com um motor elétrico. Já os com recarga externa podem ser conectados para carregar suas baterias. Em suma, ambos os motores oferecerão uma eficiência de combustível aprimorada e emissões reduzidas em comparação com os veículos a gasolina tradicionais. No entanto, isso não elimina o fato de que os motores ainda dependem de gasolina. Portanto,
ainda emitem dióxido de carbono durante a operação, e mesmo que em quantidades menores, elas ainda estão presentes. Por outro lado, os motores a hidrogênio oferecem o potencial de alcançar uma verdadeira operação com zero emissões. No entanto, isso só é possível se o combustível de hidrogênio for obtido de forma sustentável. Outro aspecto ambiental a considerar são as emissões ao longo do ciclo de vida desses veículos. Quando os veículos elétricos híbridos e os veículos elétricos híbridos com recarga externa estão sendo fabricados, eles são equipados com baterias que requerem elementos de terras raras. E para fabricar essas baterias, são necessários muitos processos intensivos em energia. São esses processos que emitem mais carbono no ambiente, o que é o problema que deve ser abordado aqui. No entanto, mesmo com tudo isso em mente, os motores a hidrogênio conseguiram evitar todos esses desafios. A produção de combustível de hidrogênio, especialmente quando derivada de fontes renováveis como energia eólica ou solar, pode ser menos prejudicial ao meio ambiente do que a produção de baterias e, ao considerar isso, oferece um ciclo de vida mais sustentável no geral. Além de tudo isso, já vimos que o motor a combustão de hidrogênio é praticamente mais eficiente do que o motor de combustão tradicional. Isso é mais relevante para aplicações pesadas, onde a eficiência dos motores a hidrogênio pode se igualar à dos motores com células de combustível de hidrogênio. As células de combustível têm um pico de alta eficiência em baixas cargas, porém isso tende a diminuir quando estão sob carga maior. Mas, por outro lado, os motores de combustão de hidrogênio têm um pico em cargas altas, o que os torna adequados para uso em situações em que é necessária alta performance. E à medida que o mundo luta constantemente contra os desafios das mudanças climáticas e do esgotamento de recursos, tecnologias como os motores a hidrogênio da Toyota oferecem uma luz de esperança. Eles definitivamente prometeram um transporte mais limpo e mais verde, tudo sem comprometer o desempenho ou a praticidade. E falando em desempenho, mencionamos que os motores a hidrogênio de alguma forma terão um desempenho semelhante aos motores a gasolina. Mas como eles conseguem isso? O segredo para alcançar isso está na natureza do hidrogênio como combustível. Quando você compara o hidrogênio combustível com a gasolina, o hidrogênio queima relativamente mais rápido. Essa combustão relativamente mais rápida significa que esse motor teria uma resposta mais rápida, o que é um fator crucial quando se trata de desempenho no volante. Mas isso tem algum efeito na experiência de condução como um todo? Quando falamos em um motor de combustão interna convencional, os motoristas estão acostumados a um certo nível de desempenho. Eles também estão acostumados com uma resposta imediata do acelerador e um certo ronco quando o motor está funcionando, o que lhes dá uma certa sensação de poder ao alcance dos dedos. Você sabe do que estamos falando. Se assemelha a quando você ouve aquele Dodge Charger funcionando. O aspecto intrigante dos veículos híbridos de combustão interna é que eles também são capazes de imitar essas características. Mesmo ao usar um combustível limpo, os motoristas dos carros movidos a hidrogênio da Toyota ainda podem experimentar a mesma sensação que vem ao dirigir um carro convencional. Isso inclui tudo, desde o som do motor, que se você perguntar à maioria dos entusiastas de automóveis, é uma parte integrante da experiência de direção, até o poder que vem com ele. Mas eles também apresentam uma boa performance como os motores convencionais? A Toyota colocou este motor à prova no exigente mundo dos esportes motorizados. O teste perfeito foi quando eles adicionaram um veículo movido a hidrogênio à série de corridas. Isso não apenas demonstrou a robustez dessa tecnologia, mas também seu potencial para ser usada em aplicações de alta performance. Nesses ambientes de alta demanda e alto estresse, os veículos híbridos de combustão interna mostraram que podem competir de igual para igual com carros tradicionais. Eles também podem oferecer velocidade, agilidade e resistência comparáveis, que são cruciais durante esses momentos. Acredite ou não, os motores a hidrogênio também são capazes de fornecer potência e torque semelhantes aos motores a gasolina. Estes são resultados bastante promissores, considerando todos os aspectos. Fazendo algumas mudanças nos projetos de motores existentes para acomodar a combustão de hidrogênio, a Toyota conseguiu alcançar potências que estão no mesmo nível dos motores convencionais. Há até momentos em que essas potências de saída dos motores a combustão de hidrogênio são mais altas do que aquelas dos motores tradicionais. Tal conquista é um marco técnico e um testemunho do potencial de que o hidrogênio pode ser usado como uma alternativa viável de combustível para veículos de alto desempenho. No entanto, algumas pessoas têm questionado se esses veículos movidos a hidrogênio podem proporcionar o mesmo prazer de dirigir que seus equivalentes à gasolina.
Embora este seja o aspecto mais subjetivo dos veículos híbridos de combustão interna, as indicações iniciais sugerem que é muito possível que eles ofereçam o mesmo prazer de dirigir. Houve motoristas que se voluntariaram para levar os veículos movidos a hidrogênio da Toyota para um passeio, e, de acordo com seus relatos, esses carros oferecem uma experiência de direção que é ao mesmo tempo familiar e emocionante. Isso combina a dinâmica tradicional de motores de combustão interna com a novidade de usar uma fonte de combustível limpa e sustentável. Ao criar carros que retêm as características de desempenho dos veículos de combustão interna convencionais, a Toyota está preenchendo consideravelmente a lacuna entre o presente e o futuro da tecnologia automotiva. E seja para uso diário ou para a adrenalina das pistas de corrida, os veículos híbridos de combustão interna certamente entregarão o desempenho, a sensação e a alegria que os motoristas aprenderam a amar nos carros tradicionais. Eles alcançarão tudo isso enquanto ainda introduzem uma nova era de transportes ecologicamente conscientes. Até agora, vimos que a Toyota vem trabalhando em seu motor a combustão de hidrogênio, e de tudo o que vimos neste momento, este é um motor que vai revolucionar a indústria de veículos elétricos. No entanto, eles têm um motor ainda mais louco chegando, e se ele conseguir chegar ao mundo real, ele vai destruir completamente a indústria de veículos elétricos, ou o que restar dela após o motor movido a hidrogênio. Imagine ter um motor que funcione com água. Sim, a Toyota mergulhou no mundo da tecnologia de motores que funcionam inteiramente com água. Isso marca um salto significativo na busca por soluções sustentáveis. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa iniciativa, vamos dar uma olhada na teoria por trás do motor movido a água. A ideia de um motor que funciona com água parece algo que você veria na ficção científica. No entanto, a Toyota assumiu o desafio de tornar isso realidade. O princípio fundamental por trás dessa tecnologia é usar água como fonte de combustível. Mas de onde exatamente virá a energia? Quero dizer, a água é a coisa mais inerte de todas, aparentemente sem energia. A resposta para isso está na composição química da água. A água, cientificamente conhecida como H2O, é composta por dois átomos de hidrogênio que foram ligados a um átomo de oxigênio. Então, para liberar o potencial energético da água, você só precisa descobrir como separar esses átomos de hidrogênio do átomo de oxigênio. Felizmente, há um processo para fazer isso, conhecido como eletrólise. A eletrólise envolve passar uma corrente elétrica através da água para dividi-la em seus elementos constituintes, que são hidrogênio e oxigênio. Sozinho, o hidrogênio é um combustível de alta energia e, quando é queimado, pode produzir quantidades significativas de energia, suficiente para fazer um motor funcionar se for queimado em quantidades maiores. Quando se trata do motor movido à água da Toyota, o hidrogênio extraído da água seria usado como combustível em um processo de combustão semelhante ao dos motores a gasolina tradicionais. Mas ao contrário da gasolina, a combustão do hidrogênio ainda produz água como subproduto, e como vimos anteriormente, isso significa zero emissões de carbono. Quando a Toyota conseguir desenvolver este carro movido a água, será uma verdadeira revolução na indústria. Essa tecnologia seria altamente atraente no contexto da sustentabilidade ambiental. Outro aspecto intrigante da iniciativa do motor movido a água da Toyota é o depósito de patentes relacionadas a essa tecnologia. De acordo com os depósitos de patentes, o compromisso da Toyota em desenvolver e proteger esta tecnologia inovadora sugere um investimento sério para tornar os motores movidos a água uma realidade. Mas como a Toyota irá integrar esta tecnologia em aplicações automotivas práticas? A integração de motores movidos a água em veículos apresenta inúmeros desafios. O principal desafio aqui seria integrar um sistema de eletrólise eficiente ao motor. Além disso, eles teriam que pensar em soluções seguras de armazenamento de hidrogênio e em designs de motores que possam lidar com as propriedades únicas da combustão do hidrogênio com tudo isso em prática. Bom, dado o histórico da Toyota quando se trata de inovação e avanços tecnológicos, esses desafios são algo que eles podem superar. A Toyota certamente abalou toda a indústria de veículos elétricos com seus motores a combustão de hidrogênio, mas quando eles lançarem o motor movido a água, nunca mais será a mesma coisa. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.